Olá, bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um Café com a Dani, esse que é o Café com a Dani número 61, bastante coisa, eu sempre me assusto. E a proposta aqui do Café com a Dani é toda terça-feira, às 8h27 da manhã, trazer um conteúdo leve, algumas dúvidas que eu recebo por direct, caixinha de perguntas sobre gestão financeira, e de repente é uma dúvida que você tem no seu negócio, que você pode aos poucos ter novas ideias para solucionar esses problemas, né? Bom dia! Bom dia, ABC Festas, José Alexandre, Bianchini Grazielli, Fernando Manuel, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, nós estamos finalizando aqui o primeiro trimestre do ano, né? Já estamos aqui no dia 28 e, novamente, né? Eu já falei na última live e vou repetir, é super importante a gente verificar como que foi o primeiro trimestre do seu ano. Então, como que foi em relação ao volume de vendas, custos, despesas, isso para a gente ter um pouco mais de noção do que aconteceu, né, nesse primeiro trimestre do ano e se as metas que você estabeleceu para o ano de 2023, se elas estão acontecendo aos poucos, né? E se tiver uma coisa muito fora do que foi planejado, então é hora de você rever essas metas, ver o que está acontecendo e de repente realocar aí alguns caminhos para que você alcance o objetivo proposto para o ano de 2023. Bom dia, Patrícia, Thiago, Walter, Sônia, como que vocês estão? Bom, essa live também é depois transmitida pelo YouTube, então se você está vendo pelo YouTube, curte aí a live, se inscreva no canal para receber todas as notícias, tá? Que toda terça-feira eu trago aqui uma live nova, um Café com a Dani novo pra gente conversar um pouco. Se vocês estão participando aqui ao vivo, tiverem alguma dúvida, quiserem participar ao vivo, é só colocar aqui no chat que eu vou sempre ler e vou colocar vocês também aqui ao vivo, tá? Quem quiser entrar ao vivo, fazer pergunta ao vivo, é bem simples, não tenham vergonha, porque funciona aqui bonitinho, beleza? Vamos iniciar o Café com a Dani aqui então? Vou para a primeira pergunta. Dani, posso me espelhar em grandes empresas, mesmo sendo uma pequena empresa, né? Com certeza, tá? Com certeza uma micro, pequena empresa pode se espelhar em grandes empresas, em multinacionais. Da mesma forma que nós, pessoa física, nos espelhamos em pessoas, né? Não tem pessoas que você às vezes se espelha e fala, poxa, que pessoa bacana, que pessoa que conquistou tal coisa, com esforço e tal. A gente se espelha, né, em pessoas. E isso é ótimo para a gente poder ter novas metas, para a gente conseguir alcançar coisas boas para nós mesmos, né? Então, da mesma forma que funciona para a pessoa física, por assim dizer, também funciona para a pessoa jurídica, tá? Então, você também, sendo uma pequena, uma microempresa, com certeza pode se espelhar em grandes empresas. Só que, lógico, a gente precisa ter a mesma lógica dessas grandes empresas, mas não copiar. Porque o que eu sempre digo para vocês, né? Cada empresa vai ter a sua própria estrutura de custos, de despesas, vai ter as suas próprias peculiaridades, olha, essa palavra é difícil, né? Peculiaridades. Então isso faz com que, mesmo empresas de um mesmo setor, do mesmo tamanho, duas empresas, microempresas, você não pode copiar exatamente a mesma estratégia, porque as empresas são diferentes, têm dinâmicas diferentes, valores diferentes. Então o que funciona para uma não funciona para outra. Porém, quando eu falo em se espelhar em grandes empresas, é você muitas vezes pegar a linha de raciocínio, a lógica de grandes empresas e aplicar, adaptar ao seu negócio. Por exemplo, é muito comum em grandes empresas você ter a separação de áreas por departamentos. Então, você vai ter um centro de custo para marketing, um centro de custo para vendas, um centro de custo para finanças. E você lida cada área como se fosse uma organização própria para você conseguir ter o melhor controle das atividades que essas áreas desempenham, se elas trazem algum retorno financeiro ou não, né? Tem áreas que não trazem retorno financeiro, mas indiretamente podem trazer através de projetos. Qual que é o volume de gastos de cada departamento. Então, essa lógica, aos poucos, conforme a sua empresa vai crescendo, ela precisa ser colocada dentro da sua micro e pequena empresa para que você tenha processos bem definidos. Uma grande empresa, ela não cresce sem planejamento,
né? Uma grande empresa que cresce, se sustenta, né? Na verdade, é uma empresa que tem processos bem definidos para que isso possa ser replicado, para que novas pessoas possam entrar nessa empresa e entender qual que é o mecanismo do negócio, né? É uma empresa que tem planejamento, não só financeiro, mas é planejamento de todas as áreas, tá? De saber onde a empresa quer estar daqui 1, 2, 3 anos. Tem acompanhamento de indicadores, que é né, todos os KPIs que falam, né? Em português, bem falando. Que você acompanha esses indicadores para verificar se tudo aquilo que está sendo planejado está no caminho correto. Então, todas essas ideias de grandes empresas a gente pode aplicar sim para micro e pequenas empresas, tá? Dado o seu devido tamanho e considerando a estrutura do seu negócio. Só que assim, a gente precisa adaptar essa estrutura e tirar bom proveito disso, né? Vou dar um exemplo. A Ambev é uma empresa que é muito conhecida por ter uma excelente gestão de custos. Então, é uma empresa que, mesmo nos últimos tempos, tendo um grande aumento de insumos, assim como todas as empresas sofreram bastante nos últimos tempos, né, por aumento dos custos de insumos, mas a Ambev tem uma política de excelência em relação à gestão de custos, e um dos motivos, uma das técnicas que a Ambev sempre utiliza dentro dessa gestão é utilizar o orçamento base zero, tá? Você fala assim, mas o que é o orçamento base zero, né? E quem já ouviu falar em orçamento base zero aqui, fala, poxa, isso daí é uma coisa de grandes empresas só. Só que o que é? Quem fez o curso de orçamento 2023 comigo, no final do ano passado, sabe o que é fazer um orçamento, um planejamento mês a mês, por exemplo, para o ano de 2023, então você vai orçar volume de vendas, custos variáveis, né? Tudo aquilo que você gasta com fornecedores de acordo com esse volume de vendas, despesas fixas, vai projetar o resultado financeiro mês a mês. E com isso você também consegue estabelecer teto de custos e despesas para o seu negócio, né? Conforme você vai fazendo todo esse planejamento, é mais fácil de visualizar as possibilidades do seu negócio. Então, o que é o orçamento base zero? Geralmente, em grandes empresas, o que elas fazem? Fechou o ano de 2022, tá? O ano de 2022, em determinada centro de custo, em determinada categoria, vamos supor, despesas gerais, tá? Despesas gerais da empresa teve um gasto total de 10 milhões de reais. Então, como que eles fazem o planejamento para o próximo ano? Eles partem que você gastou 10 milhões no ano passado e que para o ano de 2023 agora, você vai continuar gastando esses 10 milhões acrescido de inflação, algum reajuste ou outro. Ou seja, você sempre vai acrescentando, né, um orçamento que foi anterior, traz para o próximo ano acrescido de inflação e de outros reajustes. Só que isso, você vai fazendo esse planejamento ano após ano, você acaba tendo um pouco de descontrole em relação a esses gastos. Pense numa visão de grande empresa, quantos centros de custo, quantas movimentações, quantas pessoas envolvidas. Então, nisso, é muito fácil acumular esses valores. O que o orçamento base zero faz, então? Ele não parte do pressuposto que eu gastei 10 milhões ano passado, vou gastar 10 milhões agora, mais acrescido de inflação. Não, eu vou começar do zero, por isso que é o orçamento base zero. Bom, se a meta de vendas para 2023 é tanto, se eu vou precisar de tanto de custos variáveis com os meus fornecedores, o que realmente eu preciso em determinada linha, por exemplo, despesas gerais, para atingir essas metas? Você olha mais no detalhe e começa do zero a formar esse orçamento, de forma que muitas vezes você, finalizando, fazendo todo o planejamento anual, você vê, bom, eu não preciso de 10 milhões que eu falei, eu preciso de 9 milhões. Mas por quê? Porque você começou do zero e realmente verificou em cada etapa quais são as necessidades de gastos. Você não simplesmente assumiu que você gastou 10 milhões no ano passado, você vai gastar 10 milhões esse ano também. Dá trabalho? Com certeza dá muito mais trabalho, tá? Só que é a possibilidade que você tem de enxergar oportunidades no seu negócio.
Então, da mesma forma, se você é uma empresa que já faz planejamento financeiro, tem várias pequenas e médias empresas que eu já trabalhei e que falam assim, Dani, eu já faço planejamento anual, tal, mas também utilizam esse esquema, né, de puxar os custos do ano passado e trazer para o ano corrente com esse reajuste com a inflação. Pode também trabalhar então com a questão de orçamento base zero, tá? Começar do zero. A partir disso, o que a minha empresa precisa, e você consegue de uma forma muito mais enxuta, por assim dizer, conhecer e formar a estrutura de gastos da sua empresa, tá? Esse é apenas um exemplo de vários que a gente pode utilizar e adaptar dentro do contexto de micro e pequenas empresas. Mas então, em suma, falando tudo isso, né? Sim, a gente deve com certeza, como micro e pequenas empresas, se espelhar em grandes empresas, tá? Todos os pontos positivos, técnicas, né? Geralmente as grandes empresas, elas trazem muitas técnicas e conceitos interessantes de praticidade, de agilidade dentro do trabalho, de desenvolvimento de projetos, otimização de processos. E tudo isso, com certeza, pode ser adaptado e colocado dentro de micro e pequenas empresas. Beleza, pessoal? Bom dia para quem entrou aqui. Eu não dei oi. Fabinho, Leina, Rarius, Ricardo, Criativa, Lorena. Tudo bem com vocês, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, só mandar aqui no chat que eu tô sempre olhando, tá? Olha o cabelo tudo bagunçado aqui. Mas só mandar no chat que eu tô sempre olhando. Se quiserem participar ao vivo, também tem a possibilidade de participar ao vivo. Quero ver quem vai entrar aqui ao vivo, hein? Porque nunca ninguém entrou. O pessoal sempre manda as perguntas pelo chat, né? Mas participar ao vivo, ó, não tenham vergonha. É simples, é natural. Você coloca um filtrinho, qualquer coisa, se tiver com a cara assim, meio amassada, tal, de café da manhã. Eu separei aqui já o meu. Na verdade, tô tomando um pouco de água, com a água com limão, pra ver se eu paro de tossir. Porque às vezes eu fico falando muito, começo a tossir, eu não paro mais de tossir. Aí eu falei, não, agora eu tô na técnica da água com limão, pra ver se funciona. Se a live acabar e não der nenhuma tossida, gente, utilizem a técnica de água com limão, tá? Mas vamos ver ainda se eu fico tossindo aqui ou não. Vamos lá. Legal, pessoal, vamos lá. Dani, se eu aumentar as minhas vendas, essa pergunta é boa. Se eu aumentar as minhas vendas, aumento o meu lucro? O que vocês acham, hein? Aumentando o faturamento, vocês acham que eu vou aumentar necessariamente o meu lucro? O que vocês acham? Depende, né? Não necessariamente. O que a maioria acha? Que se eu vender muito, se eu aumentar meu faturamento, é o sucesso para ter mais dinheiro no bolso, né? Para a empresa engordar o porquinho. Gente, não é assim, tá? Primeiro ponto, primeira linha de raciocínio que a gente precisa ter. Vou aumentar o meu volume de vendas. O que vai aumentar proporcionalmente? Os meus custos variáveis. Porque se eu vou vender mais mercadorias, mais os meus produtos que eu manufaturo, eu vou ter maior custo com insumos, né? Eu vou precisar comprar mais mercadoria com o meu fornecedor, matéria-prima com o meu fornecedor. Então, custos variáveis, eles são proporcionais ao volume de vendas. Então, nessa parte, você aumentou o volume de vendas, você vai aumentar também o volume de custos variáveis. Beleza. Talvez tenha um aumento do lucro líquido, a gente fala assim, da lucratividade, se você aumentar bastante esse volume de vendas e conseguir manter a sua estrutura de despesas fixas, tá? Aí existe sim a possibilidade de você engordar o porquinho da empresa, se você conseguir manter a estrutura de despesas fixas. Por quê? O que acontece? E qual que é um erro gigantesco que muitas empresas fazem, tá? As empresas, pequenas empresas, microempresas, querem aumentar de tamanho. Eu vou para um espaço próprio, eu quero aumentar o volume de vendas, eu vou contratar mais funcionários, né? Quando você começa a expandir o seu negócio,
Você não vai precisar só de mais capital de giro para conseguir bancar esse aumento dos custos variáveis que eu falei. Mas também você vai precisar ter maior volume de capital de giro para bancar um possível aumento da sua estrutura de despesa fixa. Porque se você vai aumentar o volume de vendas, você talvez tenha que contratar novos funcionários para atender. Você talvez tenha que ir para um espaço maior. Você vai precisar de um maior volume de estoque. De repente você vai aumentar várias contas do seu negócio, que quando você vai somar no mês, às vezes aumenta 15, 20, 30% a sua estrutura de despesa fixa. Enquanto o seu volume de faturamento, às vezes não aumenta o suficiente para realmente compensar esse aumento da estrutura de despesa fixa. Ah, mas Dani, isso não pode acontecer? Isso pode acontecer. Principalmente quando você vai expandir um negócio, você faz um planejamento, muitas vezes você tem que comprar maquinário, você tem que comprar um monte de coisa para o negócio que vai fazer com que o seu fluxo de caixa seja negativo pelos primeiros meses de operação após essa expansão. Isso é extremamente normal. Porém, o caixa da empresa precisa estar preparado para esses meses de caixa negativo, porque é uma fase de adaptação, até você conseguir pagar as coisas que você comprou para essa expansão, maquinários, parcelas, né, de máquinas que você fez, alguns ajustes, algumas coisas de melhoria que você teve que ajustar no seu negócio. Então você fala, tá, eu vou expandir o meu negócio, eu vou ficar aí com 3 meses com caixa negativo até conseguir pagar essas contas, mas pelo meu planejamento, depois o retorno é. A gente fala, não, nada é garantido, né, no mercado, mas é um retorno que possivelmente irá acontecer. E aí com isso, você fazendo esse planejamento, tendo essa consciência, você prepara o caixa da empresa antes, porque você sabe que os primeiros meses vai ter esse retorno negativo. E aí que a maioria das empresas pecam. Por quê? Querem expandir, então às vezes sai do ambiente no qual você trabalha dentro de casa para ir para um local próprio e vou vender mais e vou arrasar, top. Só que não preparou o caixa para isso. E aí o caixa fica negativo por um mês, fica negativo no segundo mês. No terceiro mês, bate o desespero e a pessoa já desiste de tudo. O empreendedor já desiste de tudo, fala, não deu certo. Aí corre atrás de empréstimo, começa a virar uma bola de neve. Por quê? Porque não teve planejamento no momento de fazer a expansão do seu negócio. Porque, novamente, como eu falei, é normal você ter esse caixa negativo por alguns meses. Mas você precisa prever isso. E como que você prevê? Primeiro, tendo conhecimento atual, da situação atual da sua empresa de caixa, formando um histórico dessa movimentação financeira para você entender a sazonalidade. Como que é o volume de entradas em determinados meses, o volume de saídas, eu tenho gastos pontuais ao longo do ano. Conhecer o seu histórico é fundamental, porque ele ajuda e muito a gente fazer as projeções futuras. E por mais que você esteja fazendo um planejamento de, tá, eu quero expandir, eu quero vender mais, vou contratar funcionários para vender mais, eu tenho de repente uma demanda reprimida, ainda assim, o comportamento dos seus clientes tende a ser o mesmo. E você pode sim usar como referência o que aconteceu no histórico passado, né, no histórico, para fazer essas projeções futuras. E a partir do momento que você sabe a situação atual do caixa da sua empresa, você tem um histórico bacana formado, você entende a estrutura de gastos. Por isso que eu sempre falo com o empreendedor, né? Empreendedor, no início pode ser difícil você se acostumar com os registros financeiros, se acostumar com todas, né, essa análise de dados. Muitas vezes é uma coisa chata que você fala assim, puxa, de novo vou ter que mexer com esses dados. Eu não vou tossir, porque eu quero testar a técnica aqui da água pro limão. Eu vou ter que tossir. Técnica da água pro limão, tá? Por água da...
Mas durou aí metade da live, pelo menos. Ai, gente, que droga. Acho que tá botando tanta fé na água com limão aqui. Não foi dessa vez. Vou tentar uma nova técnica na semana que vem. Se tiverem, me mandem aí técnicas pra não ficar tossindo na live. Mas voltando aqui. A parte de planejamento orçamentário, o Ricardo... é um colega aqui de trabalho economista. Planejamento orçamentário é imprescindível. Imprescindível, né, Ricardo? Por quê? Você vai utilizar, então, tudo aquilo que você conhece, você tem de informações sobre a situação atual da sua empresa. Ai, gente, agora eu comecei a tossir. Eu não paro mais. Jesus amado, não aguento mais isso. Eu acho que é a idade que daqui a pouco eu vou fazer aniversário. Agora acho que parei. Pega a situação atual do fluxo de caixa da sua empresa. Pega uma história. Projeta. E aí sim você vai conseguir se preparar melhor para que, mesmo que o planejado saia um pouco diferente no dia a dia, né? Porque é comum isso acontecer. Você ainda assim tem um conhecimento tamanho sobre a estrutura da sua empresa, sobre as necessidades de caixa, sobre as possibilidades do seu negócio, que a tomada de decisão para você mudar de rota, para colocar novas metas, para se mexer, é muito mais rápido. Respira fundo. Se fosse só respirar, o problema é falar mesmo. Eu acho que eu vou tomar melzinho. Acho que mel ajuda também. Mas vamos lá. Agora eu vou parar de tossir. Mas planejamento, gente, é a chave para você entender se realmente uma expansão de negócio, um aumento de volume de vendas, se realmente vai te trazer um retorno financeiro devido. Porque caso contrário, por mais que você tenha uma demanda reprimida no seu negócio e você fale assim, poxa, eu poderia vender mais, às vezes não é o momento certo por conta do caixa da empresa. Então a gente precisa segurar a empolgação, segurar um pouco, né, essa coisa de vou querer, meu produto é ótimo, o pessoal quer comprar, quero vender, então segura um pouco essa emoção, agir um pouco mais com razão, para trabalhar com o caixa da sua empresa, para que daí sim você tenha uma estrutura, uma base consolidada para permitir o crescimento da sua empresa. Beleza? Bom dia para quem entrou, eu não dei oi ainda. Tudo bem com vocês? Se tiverem dúvida, podem colocar aqui no chat. Vamos para a próxima pergunta? Dani, estou com dívidas e não sei se pago as dívidas ou invisto na empresa. Vou falar de uma forma bem simples, tá? Pague primeiro a sua dívida. É isso, tchau. Não é isso. Mas os juros da dívida, muito provavelmente, ela é maior, né? Do que um possível retorno do seu investimento que você for fazer. Às vezes você vai fazer um investimento, comprar um maquinário novo, para melhorar a produtividade. Dependendo do tipo de investimento, o retorno, ele demora tempo para acontecer. Como eu acabei de falar da pergunta anterior, né? Você vai expandir, vai melhorar a situação para vender mais e tal. Às vezes tem aí uns meses de negativo para realmente ter o retorno financeiro devido. Só que o que acontece? Os juros da dívida hoje em dia, não preciso nem falar para vocês como que tá exorbitante, né? Fique um mês sem pagar uma dívida para você ver o que acontece. O tanto de... Gente, é absurdo. É absurdo. Então, assim, provavelmente, deixar de pagar uma parcela da sua dívida para investir não vale a pena. Não vale a pena. Então, priorize o pagamento dessa dívida para não virar uma bola de neve. Tenha consciência do quanto a sua empresa é capaz de pagar nas parcelas desse empréstimo, dessa dívida. O que acontece?
Muitas vezes o empreendedor ele faz até um bom negócio, entre aspas, adquirindo um empréstimo em parcelas mais baixas, tal. Só que ainda assim, são parcelas que a empresa não consegue pagar no mês a mês. Então não adianta. Porque se é uma parcela que está acima da possibilidade da empresa pagar, ela vai pagar juros por atraso e isso não faz sentido. Você vai juntar todo o período que você está pagando essas parcelas em atraso, é muito dinheiro. Então precisa negociar dívidas para que você sempre pague em dia. E para isso você precisa conhecer a capacidade de pagamento do caixa da sua empresa. De falar, tá, tal parcela da dívida eu consigo pagar. E aí sim, você consegue, aos poucos, é sementinha, né? Você tá recuperando sua empresa, de repente é um empréstimo que você fez por algum problema, questão de pandemia que trouxe, aumentou o volume de dívidas. Então, por mais que seja uma situação desagradável, que você fala, poxa, eu tô em dívida, quando você tem um planejamento e você visualiza, tá, é isso que uma empresa pode pagar, e aos poucos você vai pagando isso, vai chegar um momento que o caixa da sua empresa vai estar mais acertado e você vai poder até mesmo quitar essa dívida. Ah, eu não posso quitar a dívida. Pague mês a mês, bonitinho, sem atrasar, que isso já vai ser uma vitória. E aos poucos, você acertando o caixa da empresa, você vai fazer um caixa positivo de forma consistente para ir formando a reserva de emergência e uma reserva de reinvestimento, uma reserva de caixa. Reserva de emergência, olha aí o que caindo. Reserva de emergência para períodos de emergência, aconteceu algo inesperado no meu negócio, eu preciso pagar algumas coisas. Emergência, inesperado. E a reserva de reinvestimento é, poxa, quero trocar um maquinário na minha empresa. Quero trocar o meu computador, que eu estou utilizando no meu negócio que é velho. Alguns utensílios da cozinha que eu tenho restaurante. Então, isso daí não é emergência, você precisa. Mas na emergência, e você pode planejar, formar essa reserva, então, aos poucos, para que de forma consciente você consiga utilizar esse dinheiro e fazer melhorias de acordo com as possibilidades do caixa da sua empresa. Essa é a forma correta de planejar as coisas. O problema é quando não tem esse planejamento e acaba fazendo as coisas tudo atropelado e vai pagando e vai fazendo e aí quando se der para pagar a dívida boa, se não deu, aí que mora o problema. Polimento Adinaldo Campos. Eu consegui ver que estava com ilusão de empresa. Mudança tem que ser radical aqui. Adinaldo, o primeiro passo é realmente reconhecer que algumas coisas precisam ser ajustadas dentro do seu negócio. É normal, tá? Principalmente quando a gente começa um negócio sem muito planejamento e as coisas acabam acontecendo tão rápido, a gente vai fazendo e vai cuidando do negócio, vai cuidando de várias áreas ao mesmo tempo. E quando vê, a gente está atolado de tantas atividades, de tantas coisas, que a gente não consegue visualizar aquela luz no fim do túnel para organizar a empresa e entender o que realmente está acontecendo em cada área dela, principalmente em finanças. Porque se você não tiver dinheiro, se gestão financeira não estiver funcionando, se você não tiver dinheiro, você pode ter o melhor serviço do planeta Terra, o melhor produto do universo. Sem dinheiro, a empresa não vai vingar. Então, área financeira, não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, não, tá? Mas sem dinheiro, a empresa não prospera. Precisa ter cuidado. A área financeira é uma das principais, é o coração aí do negócio. Sem dinheiro, nada funciona, minha gente. Sem dinheiro, você não vai ter simplesmente condições de comprar boas matérias-primas, de você conseguir desenvolver o seu negócio, crescer a sua empresa.
só amor pelo produto, pelo negócio, infelizmente não basta. Precisa de dinheiro. É a vida. Então a gente precisa cuidar do dinheiro do seu negócio. Precisa. Mas, Adinaldo, fique tranquilo que é um processo. Gestão financeira é um processo de aprendizado. Então você primeiro precisa ter bases consolidadas fortes. Ter organização financeira, ponto principal. Iniciar com a organização financeira. Para ficar mais claro como que é o registro de dados. Fazer o registro de dados. Conseguir analisar esses dados, né? De que adianta você ter dados se você não sabe o que eles significam. Tá, então essa é a análise da situação financeira da minha empresa. Beleza, vamos partir para um plano de ação de melhorias, de acordo com as análises, as possibilidades que eu vi no caixa da minha empresa. E aos poucos os resultados vão aparecendo. Não precisa ser, nossa, eu preciso fazer uma super mudança no caixa da minha empresa, às vezes não, às vezes um pouquinho que você vai mexendo já surte efeito no seu negócio. A gente só precisa começar, ó, step by step, passo a passo. Beleza? Por essência feminina, Dani, não tenho controle de fluxo de caixa, não sei quanto entra e quanto sai. Por essência feminina, você com certeza consegue ter uma visualização desse fluxo de caixa a partir do momento que você entende esse passo a passo. De primeiro ter organização financeira, de você ter uma boa ferramenta. Então, se você quiser testar, inclusive, o meu curso ADL, que é focado em análise estratégica de fluxo de caixa, o link está na minha bio aqui. Você consegue testar por 7 dias, sem compromisso nenhum, você entende como que é o passo a passo. Inclusive, o começo desse passo a passo está disponível nesses 7 dias para vocês fazerem. E aí você vai entender que existe uma linha de raciocínio. O problema é quando a gente quer visualizar e resolver um problema e já partir de imediato para... já vou querer registrar o fluxo de caixa. Só que não é assim. Tem passos anteriores ao registro de fluxo de caixa, seja num sistema, seja numa planilha. E por mais bobo que possa parecer, mas você iniciar com a linha de raciocínio correta faz toda a diferença na jornada financeira. Porque te dá muito mais embasamento e conhecimento para você realmente conseguir fazer análises adequadas com o caixa da sua empresa. E não é nada chique, nada rebuscado, coisa de economista, de contador, não, tá? Você, mais do que ninguém, conhece a sua empresa, as movimentações dela. Você só precisa de uma ajuda para enxergar essa linha de raciocínio. E conseguir, né? Lógico, com embasamento, com conhecimento técnico também que é necessário, que tudo isso eu passo para vocês dentro do curso ADL, para você ter insumo para poder fazer essas análises corretas. Mas isso é totalmente possível para qualquer tipo de empreendedor, em qualquer nível de empreendedorismo, qualquer nível de conhecimento de finanças, tá? Ricardo Rocha, economista, vender com resultado financeiro e não somente olhar o faturamento. Com certeza, a gente precisa sempre trabalhar com essa visão de que nem sempre vender mais é o que vai trazer retorno financeiro. Por isso que o planejamento é importante. E às vezes, você fazendo um planejamento, se percebe que, eu vou aumentar o volume de vendas em tanto e vou conseguir aí um aumento da minha lucratividade. Beleza, mas às vezes o esforço, o trabalho, o trampo que você vai ter aumentando seu volume de vendas, às vezes não compensa o aumento mínimo da lucratividade. Fala, poxa, então talvez não seja o momento, porque eu vou gastar muita energia para ter pouco resultado. Então, de repente, eu preciso rever esse planejamento, rever a minha estratégia. Tudo isso vai depender da empresa e da situação, tá? Mas isso é extremamente importante de ser visualizado antes de ser colocado em prática.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Café com a Dani de hoje. Terça-feira que vem, às 8h27, eu vou trazer novas perguntas, novos temas pra gente ir discutindo, conversando por aqui. E é isso. Tenha uma excelente terça-feira. Beijo e até mais.